Fala galera, eu sou o Jackson e esse é o nosso canal Expresso Code. Nos últimos vídeos a gente começou a falar sobre estruturas de dados, ok? E se você não viu ainda, né? Claro, pare o vídeo aqui mesmo, volte lá na playlist nova aí que tem no canal sobre estruturas de dados para assistir os vídeos anteriores. E ainda mais, né? Se você não tiver visto ainda as outras playlists, que a gente já está na terceira playlist do canal, ok? Então, se você não tiver visto a primeira playlist que é sobre lógica de programação, ou a segunda playlist que é sobre os algoritmos, volte nessas playlists, né? Provavelmente no card aí ou na descrição do vídeo vai ter o linkzinho para as playlists direto. E volte a assistir primeiro, porque é realmente muito importante que você já tenha esse background, né? Os conhecimentos adquiridos anteriormente, para que a gente consiga fluir melhor daqui para frente, ok? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre estruturas de dados. A gente vai falar aí dessa vez sobre a estrutura de pilha e a estrutura de filas, ok? É provável que a gente precise dividir esse vídeo também em duas partes, tá? Porque são conceitos aí um pouquinho mais complicadinhos também, mas a gente vai passar por eles aí de uma maneira bem tranquila. Ok? Então eu já vou alterar aqui para o Portugal Web Studio e a gente vai começar a falar sobre os conceitos de fila e pilhas. Ok? A gente vai começar, na verdade, falando sobre as pilhas. Ok? O que seria uma pilha de, né, no caso da estrutura de dados, e a gente vai começar por ela então. Basicamente, uma pilha como o próprio nome diz, é bem claro, assim, né? É uma estrutura de dados em que a gente tem um item, digamos assim, um item em cima de outro, certo? Então, basicamente, é como no próprio nome diz, a gente tem uma pilha de dados, ok? Então, pensa como se fosse uma pilha de livros, por exemplo, ok? Então, numa pilha de livros, né, a gente vai colocando lá primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, e um livro em cima do outro. Qual que é a sacada principal, né? E a diferença também entre o conceito de pilha e de fila. A pilha, né, como esse próprio exemplo de livros que eu falei, quando a gente tem uma pilha de livros, se a gente for parar para pensar no sentido de entrada e saída dessa nossa pilha, a gente vai ter o primeiro livro entrando, segundo livro, terceiro livro, né? Vamos supor que temos 5 livros numa pilha, certo? Quando a gente vai precisar, por exemplo, pegar, vamos supor, o segundo livro, o que a gente precisaria fazer? A gente precisa tirar o quinto, tirar o quarto, tirar o terceiro livro, para daí chegar no segundo livro, ok? Então, basicamente, a ideia é essa, de pilha de livro mesmo, tá? Então, qual que seria a ideia, né? O primeiro item, ou seja, o primeiro livro, vamos supor, a entrar nessa pilha, vai, consequentemente, ser o último a sair, certo? E o último a entrar é que vai ser o primeiro a sair. Então, vamos supor que a gente tem aqui 5 livros na pilha, o quinto livro foi o último a entrar na pilha. Se eu for precisar tirar esses livros, né, da pilha por algum motivo, o primeiro a sair vai ser o quinto livro, ok? Então, basicamente, essa é a analogia que a gente pode fazer para entender essa estrutura de dados chamada pilha, e que a gente chama, na verdade, na programação, de stack, né, em inglês. Uh, então, esse é basicamente o conceito principal, tá? De uma estrutura de dados em pilha. Essa é a ideia, é que o último a entrar vai ser o primeiro a sair. No caso das filas, é meio que o contrário, né? Digamos assim. Não, quer dizer, não exatamente o contrário, mas a ideia seria que o primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair. Então, seria como se fosse uma fila mesmo, né? Vamos supor uma fila de caixa de supermercado, por exemplo. É por ordem de chegada no caixa, né? Então, a gente tem o caixa do mercado, o primeiro cliente ali, vamos supor que chegar na fila, ele vai passar pelo caixa e vai sair. O segundo que chegar, né, depois que o primeiro já saiu, ele vai passar pelo caixa e sair também. Então, a ideia da fila é justamente essa. O primeiro que chegou vai ser o primeiro a sair, né? Diferentemente da pilha, que o primeiro a sair seria o último, né? No caso da fila não faria sentido porque se eu tenho uma fila com 5 pessoas, não faz sentido o último que chegar na fila, né, o que tiver na quinta posição, sair primeiro, né, porque ele vai ter que furar a fila, né, passar na frente das outras pessoas que já estão na fila. Então a ideia é basicamente essa, fazendo essa analogia, realmente a gente consegue entender claramente qual que é o conceito, né, a ideia por trás dessas duas estruturas de dados. E aí eu preparei aqui um algoritmo aqui para a gente implementar, né, na verdade. Então a gente vai começar com ele aqui do zero, certo? Como a gente vem fazendo nos últimos vídeos. Eu vou começar criando aqui um vetor. A gente vai novamente trabalhar com o vetor aqui do Portugal Web Studio. E eu vou chamar esse vetor de pilha, que é o primeiro que a gente vai começar a ver, ok? Eu vou colocar aqui
Na verdade, eu vou colocar, depois eu vou colocar um valor padrão para ele, mas por enquanto eu vou deixar só assim, ok? Então aqui a gente tem o nosso vetor, que eu estou dizendo aqui para ele que a gente vai ter 3 posições, certo? 3 itens dentro desse nosso vetor. Eu vou começar aqui fazendo escreva. Eu vou colocar aqui entrando na pilha, ok? Para a gente exemplificar o fluxo aqui de uma maneira bem fácil. Entrando na pilha. E aí a gente vai ter, na verdade, no nosso algoritmo, a gente vai fazer 2 paras. O primeiro deles vai ser o seguinte, ok? A gente vai fazer inteiro i igual a 0. A gente vai do i igual a 0 até 3, né? I menor que 3. E aí a gente vai ter aqui, como último parâmetro do nosso para, o i++. Opa, i++, ok? Beleza, a gente vai estar incrementando ali o i. E o que a gente vai fazer aqui dentro desse nosso para é o seguinte. A gente vai criar uma constante também do tipo cadeia, que vai ser valor igual. E aí, né, lembrando lá dos últimos vídeos, caso você já tenha visto, né, a gente vai utilizar aqui a mesma biblioteca que a gente usou lá, que é o tipos, e a gente vai usar uma outra função dessa vez, que vai ser o inteiro para cadeia, ok? Se você não viu ainda, né, novamente, clica lá no cardzinho do vídeo ou na descrição, né, vai ter o linkzinho lá para os vídeos anteriores, tá? E no vídeo anterior, né, a gente usou essa mesma biblioteca chamada tipo, só que a gente usou a função cadeia para inteiro, certo? E agora a gente vai usar basicamente o inverso, né, o inteiro para cadeia. E da mesma forma que a gente tem lá, a gente precisa passar também 2 parâmetros, certo? O primeiro parâmetro seria um valor inteiro, que a gente quer transformar para cadeia, que nesse caso aqui eu vou utilizar o i mais 1. E da mesma forma que a gente tem que a gente usou lá na outra função, essa função também precisa desse segundo parâmetro, que vai ser para a gente dizer que o número, né, que a gente está passando aqui é da base decimal, né? Por isso a gente passa o 10 aqui, não as outras opções seriam 2 e 16, né? Mas ok. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pilha na posição i, ok? E vou atribuir esse meu valor, beleza? E para finalizar, eu vou fazer um escreva pilha e colocar a nossa quebra de linha. Ok, beleza. Então, basicamente o que eu estou fazendo aqui, né, nossa estrutura de repetição, eu vou repetir ele basicamente 3 vezes, porque eu vou repetir o 0, o 1 e o 2, né, lembrando que se for 3 ele para o laço de repetição aqui. E aí a gente tem aqui, repetindo, né, então esse para. Na verdade aqui até, para não precisar converter aqui um número, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vou trocar esse nosso vetor, em vez de ser cadeia, eu vou colocar para inteiro. E aí aqui eu vou fazer i mais 1, simplesmente, direto aqui na própria linha, e a gente não precisa mais dessa nossa função aqui, ok? Então agora a gente tem direto já, cada vez que ele for repetir, né, ele vai pegar aqui do 0, então na posição 0 da nossa pilha, ele vai atribuir 0 mais 1. Na posição 1, né, a segunda vez que ele for rodar o para, ele vai atribuir 1 mais 1, que vai ser 2, e assim por diante, né? Então a nossa pilha vai ter basicamente os valores 1, 2 e 3, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou, na verdade, antes aqui de começar, eu vou já mostrar para vocês o valor de pilha, ok? Então, eu vou mostrar como que está o valor de pilha inicialmente. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou executar, e a gente vai ver aqui, deixa eu até colocar aqui o nosso /n também, só para ficar mais fácil de visualizar. Tá aí. Então, o valor inicial da nossa pilha, né, como eu não tenho nada atribuído, é undefined, certo? Undefined, 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 como a gente já tinha visto. Aí a gente tem entrando na pilha. Então, o que seria esse entrando na pilha? A gente está percorrendo esse nosso vetor e está adicionando valores a ele, ok? E aí a gente está simulando qual que seria o funcionamento de uma pilha, que seria justamente isso, né? Eu estou incluindo o número 1, depois incluindo o número 2, depois incluindo o número 3. E para a gente finalizar com, né, o que seria o funcionamento de fato de uma pilha, eu vou colocar aqui mais uma quebra de linha aqui, só para ficar melhor. Vou colocar aqui agora, escreva saindo da pilha, certo? Com mais um /n. E aí eu vou fazer, na real, vou até copiar aqui, né, esse meu para. Só que daí agora, em vez de usar i para ele não dar conflito, eu vou usar j,
ok? Vou usar J aqui em tudo. Aqui J também, ok? Porém, a diferença é que aqui a gente estava incluindo itens na fila, né? Agora a gente vai tirar os itens da fila. Então, eu vou fazer aqui do J começando do 2 ao invés do 0. E aí eu vou fazer com que ele vá até o 0, certo? Então ele vai ter que ser maior, igual a 0. E aí, em vez de incrementar, eu vou diminuir o tamanho dele. Então eu vou decrementar, na verdade, né? Eu vou colocar o menos menos aqui. É o mesmo funcionamento do mais mais, só que ao invés de ele somar 1, ele vai diminuir 1, ok? Essa é a única diferença. E aqui eu vou colocar, por exemplo, 0, ok? Beleza. Então, aí para ficar mais fácil até, agora eu vou fazer o seguinte, em vez de deixar esses undefined ali, eu vou vir aqui e vou atribuir valores 0 aqui para ele, ok? Então, tenho 3 valores 0. Como eu estou definindo aqui já um valor inicial para o meu vetor, eu nem preciso mais desse 3 aqui, certo? E é isso. Então, agora eu tenho um para que vai de 0 até 2. E aí, dessa forma, eu estou incluindo valores nesse meu vetor. Então, vamos fazer de conta que esses zeros aqui é como se não tivesse valor nenhum, tá? Vamos fazer de conta que é isso. E aqui depois eu estou removendo os valores desse meu vetor. Então, por isso que eu estou devolvendo o valor de 0 novamente. Então, para a gente entender isso, só precisa, né, a gente ficar claro que o 0 vamos tratar ele como sem valor, ok? Vamos combinar isso aqui. Beleza, então agora eu vou executar novamente, certo? E a gente tem aqui, primeiro, né, então, a nossa pilha, né, o valor padrão dele, eu vou até tirar aqui porque agora não precisa mais. A gente já está vendo aqui, né, que o valor inicial dele é 000. Beleza, então entrando na pilha. Então vai entrar o número 1 aqui na primeira posição, o número 2 na segunda posição, o número 3 na terceira posição. Fechou. Saindo da pilha. Então lembra o que eu falei lá do conceito de entrada e saída de dados, né? A diferença entre pilha e fila? Basicamente é isso, certo? Eu entrei 1, entrei com 2, entrei com 3. Quando for para sair, o que vai acontecer? Eu vou sair primeiro com 3, depois com 2 e depois com 1, ok? Então, por isso que depois que eles entraram, né, o meu vetor ficou com os valores todos preenchidos, 1, 2, 3. Depois, conforme eu fui, né, precisando tirar esses itens da pilha, ao invés de começar tirando do 1, eu começo tirando do 3, né? Eu começo de trás para frente. Ou, no caso da pilha, de cima para baixo, vamos supor, né? Então, o 3 foi o último a entrar nessa pilha. Então, ele é o primeiro a sair. O 2 foi o segundo a entrar nessa pilha. Então, ele é o segundo a sair. E o 1, que foi o primeiro a entrar nessa pilha, é o último a sair. Beleza? Então, basicamente, essa é a ideia da pilha, certo? E para ficar bem claro de entender já em sequência, eu vou também já aplicar o conceito de fila, que vai ser o quê? Eu vou criar aqui um novo algoritmo, eu vou copiar tudo que eu tenho aqui, tá? Só para a gente não perder. E, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui tudo onde está escrito pilha aqui, ó. E, inclusive, né, até uma dica aí, caso você ainda não saiba, no Portugal, se eu apertar Ctrl D, ou no Mac, né, Command D, eu consigo, depois que eu selecionei, né, uma palavra, com o Ctrl D ou Command D, eu consigo selecionar as outras palavras iguais àquelas que eu selecionei primeiro. Então, pode ver, ó, se você for reparar aqui, o cursor aqui do texto, ó, ele está piscando em todos os lugares em que eu tenho a palavra pilha, certo? E aí, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, escrevo fila, e aí, tudo onde tem pilha, eu automaticamente troco para fila, certo? Não preciso ficar indo palavra por palavra, certo? Então, vamos lá. Agora, a gente tem o conceito de fila, certo? Então, entrando na fila, saindo da fila. É a mesma ideia, né? Eu paro aqui e tal. A diferença é que esse segundo para, então aqui o primeiro para vai continuar exatamente igual, não mudei nada, certo? Ele vai, né, começar aqui entrando, indo do 0 até o 2, colocando aqui os números, né, começando na primeira posição até a última, não mudou nada. A diferença agora é na saída, né, de dados, inclusive aqui acabou indo um N a mais, não tinha visto, né? Deixa eu remover esse N aqui. Mas na saída de dados, o que acontece? Ao invés de ir de trás para frente, que era o que a gente viu no conceito de pilha, a gente vai continuar a mesma ideia, né? Indo da frente para trás, no caso. Então vai ser J menor que 3 também, certo? Aqui, da mesma forma, seria J++, e fechou. Então, eu vou executar, e a diferença agora é justamente isso, ó. Entrando na fila, então, né, da mesma forma, entrou o 1, depois entrou o 2, depois entrou o 3. Saindo da fila, né, então, inclusive, é isso aí, saindo da fila, né, a saída da fila aqui, primeiro sai o 1, certo? Depois sai o 2 e por último sai o 3,
ok? Então, basicamente, essa foi a diferença, aí, né, esses são os conceitos aí de pilha e fila, certo? Então, eu tenho ali uma estrutura de dados, né? Nesse caso aqui a gente está usando o próprio vetor, mas, né, podia ser um array, que é basicamente a implementação do vetor, mas poderia ser uma lista, enfim, o que for, né? Mas a ideia seria justamente essa. Na pilha, o primeiro que entra, aliás, o último que entra, né, é o primeiro a sair, certo? E o primeiro a entrar é o último a sair. Na fila é o contrário, né? Então, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. O último a entrar é o último a sair. Então, eu acho que, na verdade, são conceitos aí não tão complexos assim, na verdade, se a gente sempre fizer essas analogias, né, com o mundo real. Então, pensar em pilha, né, quando for tratar de pilha, pensar em uma pilha de livros, por exemplo, e quando for tratar de fila, pensar em uma fila de, sei lá, de um caixa de supermercado, eu acho que fica bem claro de entender isso, né, na nossa mente, os conceitos aí, o funcionamento de uma pilha e de uma fila, ok? Então, seria isso, essa é a ideia para o vídeo de hoje, certo? Então, a gente viu aí os conceitos de pilha e de fila. Novamente, esses códigos, né, eu vou deixar separado ali, tanto de pilha quanto de fila, também vão estar lá no GitHub. Então, sempre lembra, né, de clicar aí no link na descrição do vídeo e ir lá pro GitHub e pegar os códigos prontos lá para você continuar estudando em casa, né, e praticando ali, treinando, para assimilar e fixar bem esses conhecimentos, certo? Então por hoje era isso. Não esquece de deixar o like aí se você assistiu até agora e curtiu o conteúdo, né? Então deixa o seu like para fortalecer o canal, compartilha o vídeo com a galera. Se não for inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Novamente, o espaço dos comentários, né, e os meus contatos aí estão sempre abertos para todo tipo de feedback e principalmente para suas dúvidas, né? O que eu puder ajudar aí, pode contar comigo. E a gente se vê no próximo vídeo.